Olá, paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para estudarmos mais um tema, mais uma pílula, não é? De estudo e de crescimento no conhecimento da palavra do Senhor, pois muitos estão perecendo por falta de conhecimento, por falta de buscar o entendimento da palavra de Deus. Antes, deixe seu like neste vídeo, pegue o link, compartilhe com todos os seus amigos e familiares, nos grupos de WhatsApp da sua igreja, tá bom? Compartilhe e deixe aqui o seu comentário, sugestão, vai conversando e interagindo com a gente. Não esqueça de dar o like, de clicar aí no curtir e no gostei. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e faça parte também da nossa família aqui em nosso canal no YouTube. Nós recebemos esta sugestão para falarmos sobre a política. Será que o cristão pode se envolver com a política? Será que o pastor pode se envolver com a política? A igreja pode se envolver com a política? Eu quero dividir, então, este tema em 3 vídeos. Primeiro, falando sobre o cristão individualmente, cada um, né? O pastor e, por fim, a igreja. Então, vamos começar aqui pelo cristão. O cristão não só pode se envolver com a política, e eu peço que você não se revolte e não tire o vídeo, continue assistindo até o fim, tá bom? Estude comigo, tenha a mente aberta para poder receber a palavra do Senhor e aprender um pouco mais, tá bom? Eu sei que a política, muitas das vezes, nos entristece, nos deixa revoltado por causa de tanta corrupção, por causa de tantos políticos corruptos, e é esse negócio de direita, esquerda, centro, e é corrupção daqui, corrupção dali, e a gente vai se estressando, a gente vai se revoltando com tudo isso. No entanto, o cristão não pode se desligar da política. E se ele tiver um chamado para uma carreira política, ele pode sim. E outra coisa, o reino de Deus, ele pode sim utilizar a política para os seus interesses. O reino de Deus, né, pode sim utilizar a política para os seus interesses. E a igreja, o cristão, o cidadão, no geral, ele é beneficiado pela política. Por mais que você ache que não há nenhum benefício, que só há corrupção, nós, como cidadãos, como servos do Senhor, como igreja, somos beneficiados pela política. Eu vou convidar você agora a fazer uma leitura e para nós conhecermos um pouco a história de Daniel. A gente lembra de José como governador do Egito, mas Daniel, ele foi político. E como servo do Senhor, ele exerceu cargo político, teve uma carreira política. E eu quero que você medite um pouco comigo a respeito disso. Veja só, Daniel 6, versículo 1. O rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel, aí no meio dessa política, se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Ele se destacou sobre os outros administradores e se destacou sobre os outros altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Olha aí que interessante. Então, Daniel, ele estava no meio da política,
como servo de Deus, ele se destacou em sua carreira política. Eram 120 administradores, né? Você vê aí né, no versículo 1, que o rei Dário dividiu o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas, ou seja, eram 120 governadores de províncias. A estrutura política era essa. E 3 administradores. Esses 3 administradores administravam os outros 120 governadores. Eles cuidavam dos interesses do rei. E Daniel se destacou no meio de toda essa estrutura política. 120 governadores e 3 administradores de todo o reino, né? E Daniel, sendo um desses 3, se destacou sobre todos os outros. E por causa disso, o rei Dário planejava colocar Daniel sobre todos eles para administrar todo o reino. E aí, por causa disso, por causa do destaque, por causa da autocapacidade de Daniel, ele sofreu uma perseguição política. Olha só o que aconteceu aí no versículo 4 de Daniel 6. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ou seja, não encontraram nada para criticar e nem condenar a Daniel. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Daniel, como servo de Deus, em sua carreira política, era honesto, era responsável e era digno de confiança. Não se encontrava falhas para criticar a Daniel. Hoje, nós temos aí diversos comentaristas políticos, né? E você sempre vai ver cada um desses comentaristas, de acordo com a sua posição política, criticando um ou outro político. Agora, mesmo nesta perseguição política que estes homens estavam construindo para Daniel, os perseguidores políticos de Daniel não encontraram nenhuma falha para criticá-lo ou para condená-lo. Ele era íntegro, ele era honesto, responsável nas questões de governo. Ele fazia bem o seu trabalho, pois era um servo de Deus. E como servo de Deus, ele tinha que ser excelente, não só na igreja, não só na rua, mas também em seu trabalho, que era exercer um cargo político. Ele era excelente. E aí veja o versículo 5. Por isso concluíram: a nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. E aí eles foram até o rei Dário e disseram: olha, vamos fazer aqui um decreto em que durante 30 dias nenhuma pessoa poderá pedir nada a ninguém a não ser a ti. Não poderá orar a nenhum Deus, não poderá pedir nada a ninguém a não ser a ti, rei Dário. E o decreto foi feito. E aí entrou numa questão mais delicada. E é nisso daqui para isso que eu quero chamar a sua atenção. O decreto era: quem fosse pego orando a qualquer Deus, né? Veja ali, o versículo 7. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém divino ou humano, exceto ao rei, seja lançada na cova dos leões.
Então, entraram numa questão delicada. Daniel tinha que escolher manter a sua vida e o seu cargo político, ou continuar, ou adorar a Deus, ou continuar sendo servo do Senhor, perder a vida e perder o cargo político por consequência, né? Perdeu a vida, perdeu tudo. Foi lançado na cova dos leões, morreu. Foi comido, morreu, já era. E é para isso que eu quero chamar a sua atenção. Por mais que Daniel fosse político, por mais que Daniel estivesse envolvido na política, ele era servo do Deus Altíssimo. E ele se manteria servo de Deus, independentemente de qual fosse a circunstância, independentemente de qual fosse o problema no qual ele estivesse envolvido. Por mais que houvesse perseguição política, ele se manteria servo do Deus Altíssimo. E foi o que aconteceu. Ele decidiu continuar suas orações, continuar servindo a Deus. Foi pego orando, foi lançado na cova dos leões. E por causa da fidelidade dele, e por causa do amor que ele tinha ao Senhor, Deus o livrou da cova dos leões. E dentro da política, politicamente, o Senhor, o nosso Deus, teve um grande benefício. Ou seja, o povo de Deus teve um benefício. Veja só o benefício que tudo isso foi, né? Que tudo isso causou ao povo de Deus, através da vida de Daniel como servo de Deus e político. O versículo 25 de Daniel 6. Então o rei Dário enviou esta mensagem a povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo, paz e prosperidade. O decreto que todos em meu reino devem o decreto é que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva. Ele livra e salva seu povo. Realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário e durante o reinado de Círio, o persa. Você consegue perceber o benefício que teve não só Daniel, mas todo o povo de Deus? O decreto que foi lançado é que todos deviam tremer diante do Deus de Daniel. O Senhor foi honrado e glorificado através de Daniel, como servo dele e político, exercendo o seu cargo com integridade, com honestidade. Então o problema não é a política, o problema são as pessoas que estão envolvidas nela. E como cristãos, devemos sim nos envolver na política para fazermos a diferença, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado, como foi através da vida de Daniel. No Novo Testamento, a gente também tem exemplos disso. Nicodemos, que se tornou discípulo de Jesus, era uma espécie de político. Veja lá, João 3, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Nicodemos falando para Jesus, o reconhecendo como mestre. E você vê mais na frente Nicodemos no sinédrio, na sinagoga, defendendo a Jesus quando os fariseus queriam matá-lo, né? Lá em João capítulo 7 você vê isso. Outro político no Novo Testamento que era discípulo de Jesus
é José de Arimateia. João 3:38. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Olha só que interessante. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado feito com mirra e aloés. E se você ler ali na versão Almeida Revista e Corrigida, o versículo 43 de Marcos 15, você vai ter o seguinte texto, na versão Almeida Revista e Corrigida. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José de Arimateia era uma espécie de político, e por causa de sua posição política, ele conseguiu autorização para retirar o corpo de Jesus da cruz e sepultá-lo. Se Pedro, o pescador, fosse tentar falar com alto escalão do governo, com Pilatos, não seria atendido. Se Maria, a mãe de Jesus, fosse falar com o governo, não seria atendida. Mas José de Arimateia, um senador, não é? Como diz aqui a Almeida Revista e Corrigida, um político, conseguiu a autorização para retirar o corpo de Jesus lá da cruz, pois ele estava lá, exposto para ser sepultado como um ninguém. Como ninguém. E hoje, o corpo de Cristo, que ressuscitou no terceiro dia, representa a igreja. Ele foi protegido e sepultado conforme previa as Escrituras. Por quê? Porque José, uma espécie de político, tinha envolvimento político, conseguiu a autorização para retirar o corpo de Jesus da cruz. Então você vê, o problema, repito, não é a política, são as pessoas que estão envolvidas na política, que estão na política. Nós, como servos do Senhor, como cristãos, devemos sim estar ligados à política, devemos sim nos envolver, devemos sim participar. Se temos o chamado, devemos sim ter uma carreira política com toda a honestidade, com toda a integridade, sempre buscando ser como Daniel, que não encontraram nenhuma falha para nem criticá-lo e nem condená-lo. Medite nisso. E depois a gente continua conversando sobre este assunto e falaremos sobre o pastor e a política no próximo vídeo.